Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natasha Cabral, pediatra, e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes. Primeiro a gente vai falar das dificuldades do dia a dia para o autista e as pessoas que convivem. A gente vai falar sobre algumas polêmicas e será que todo autista é um gênio? Se você não conhece o canal, vem aqui, curta, compartilhe e se inscreve. E, como sempre, deixa nos comentários a sua história. Receber o diagnóstico de autismo é um desafio muito grande. E mais do que o desafio do diagnóstico, é o que a gente vai encontrar no dia a dia da convivência com os nossos filhos, nossos parentes, o nosso marido, nossa esposa, a pessoa com autismo que está convivendo com a gente. Um dos principais desafios que o autista ele tem é o da comunicação. Aí você diz, não, mas o autista pode ser verbal. Não, ele pode ser verbal. Primeiro que verbal, nem sempre que a criança fala, significa que ela de fato está se comunicando. Mas isso a gente vai desenvolver melhor em outro vídeo. A comunicação nem sempre é fácil. Às vezes a criança não fala, às vezes ela tem dificuldade de expressar o que ela precisa, às vezes ela não entende a troca de comunicação, ela não consegue compartilhar a atenção dela, e isso atrapalha da gente entender o que a criança quer, o que aquela pessoa está querendo passar pra gente, e consequentemente causa uma certa frustração, tanto para quem quer falar e dizer o que precisa, quanto para quem está ouvindo e tentando entender para ofertar o que a criança quer. Segunda coisa que a gente tem muito comum nas crianças autistas é a rotina e a flexibilidade. Como vocês já devem ter ouvido falar, o autista ele tem uma certa rigidez e inflexibilidade. Rigidez de vários aspectos, tanto de rotina, quanto de uso de roupas, de atividades de vida diária, rigidez de falas, enfim. Então, isso atrapalha muito, porque para ele fica muito difícil ter que lidar com o dia a dia da gente, que pode ser tão inusitado. Então, se você pega às vezes uma rota diferente com um carro para ir para a escola porque teve um obstáculo, fechou uma rua, isso para o autista já só pode ser um grande problema. Assim como flexibilização, por exemplo, de horários e de rotina. Hoje, em vez de eu almoçar primeiro, eu vou precisar tomar banho primeiro porque eu estou muito sujo. Pronto, já causamos um grande problema porque para ele é muito difícil fazer essa troca. O que pode ajudar a gente e o autista nesse processo de flexibilização? Trabalhar com ele a previsibilidade. Então, eu vou dar um exemplo para mim. O que eu costumo fazer com o Davi? Davi funciona muito bem com previsibilidade. Ele é muito inflexível e é uma das coisas que ele tem mais dificuldade, eu acho. Que hoje, mais velho, ele já consegue entender a dificuldade dele, mas ele ainda continua muito inflexível. Então a gente trabalha com a previsibilidade. Então eu falo para ele tudo o que vai acontecer ao longo do dia. A gente vai sair de carro, a gente vai passear na rua, talvez tenha um obstáculo, talvez eu precise mudar a rota, a gente vai parar na casa da fulaninha, vai pegar tal sacola, vai fazer isso. Então eu vou dando passo a passo, mas literalmente o passo a passo para eles, para dizer o que a gente vai fazer naquela saída, por exemplo. Assim como quando eu chego em casa, eu digo para ele o passo a passo do que a gente vai fazer quando estiver em casa. Uma dica muito boa é a gente ter um quadrinho de rotinas, com fotos, desenhos, explicando o que é cada coisa. Então, você coloca de manhã o café da manhã, o escovar os dentes, o almoço, o banho, etc. E você vai organizando junto com a criança esse quadrinho de rotina. Aos poucos, com a medida de cada vez que você vai usando, ele vai facilitando o dia a dia, porque ele passa a olhar o quadrinho e entender que o quadrinho tem aquela rotina, tem aquela ordem, e para ele aquilo dá um certo alívio e diminui as crises e os desconfortos e as ansiedades. Outro ponto também que pode ser um desafio é as famosas estereotipias, os comportamentos repetitivos. Estereotipias são movimentos repetitivos que o autista faz para se organizar, para trazer um conforto, um relaxamento, entre aspas, um relaxamento, mas um conforto, uma organização do corpo, da cabeça, dos estímulos, e ele precisa fazer as estereotipias, ele tem a necessidade. Então a gente não costuma tirar as estereotipias do autista, a não ser que essas estereotipias estejam causando algum problema para ele.
ele algum malefício. Por exemplo, ele está se autoagredindo, está agredindo outra pessoa, coloca em risco a vida dele, a saúde do autista. Mas se não tiver nenhum caso mais grave, a gente não costuma inibir a estereotipia. Mas às vezes é difícil a gente regular essa estereotipia em ambientes públicos, né, ambientes sociais. O que pode acontecer em alguns momentos é que a gente tenha que dar função a algumas estereotipias e trazer elas para algum ambiente que possa ser protegido, que possa ser organizado e que a criança fique à vontade para fazer. Vou dar mais uma vez um exemplo da minha vida. Meu filho tem uma estereotipia que é desde criança, que é fazer movimentos de luta. Não dá para ele ficar fazendo movimentos de luta, por exemplo, no meio da sala de aula, porque ele vai atrapalhar as outras crianças, inclusive, e ele mesmo não vai conseguir fazer a prestar atenção direito na sala de aula. Então, o que a gente fez? A gente transformou essa estereotipia numa brincadeira. Ele ainda faz movimentos aleatórios de luta? Faz. Mas hoje a gente faz trabalhando com a terapia, com a regulação, com o TO, com o ABA, foi transformando essa estereotipia e explicando para ele os lugares e os momentos em que ele poderia fazer e da melhor forma possível. Por exemplo, já teve situações em que eu estava viajando com ele num aeroporto cheio de gente muito grande e eu não podia, ele tinha que me acompanhar, eu cheia de mala com outra criança, eu não dava para ele ficar parado fazendo estereotipias, que além de ser perigoso ele se perder de mim, ele poderia bater em outras pessoas. Então a gente teve que sentar, explicar e dizer para ele, você vai fazer, mas espera só um pouquinho, vamos mudar, você quer apertar uma bolinha? A gente usou finger toys para ajudar ele a se relaxar enquanto ele não podia fazer aquela estereotipia de uma forma mais à vontade. Então a gente tentou trabalhar com ele o processo de aqui é um lugar possível, aqui a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Isso não foi do dia para a noite, foi através de muita terapia, mas aos poucos a gente foi conseguindo fazer. O comportamento, a estereotipia, ela pode ser um desafio de onde ela está sendo feita, né? Como ela está sendo feita. Não é deixar bem claro, a gente não abole, a ideia não é abolir a estereotipia, não impedir que o autista faça. E estereotipia a gente tem de vários aspectos, tem o contar dedos, tem o abanar, tem fazer movimentos de boca. No meu filho ele faz uma estereotipia muito motora, mas tem estereotipias vocais. Então, o importante é que elas não causem nenhum malefício para a criança, nem para o outro. E acho que um dos desafios que são unânimes em todos os níveis de autismo, né? Nível 1, 2, 3, autistas com superdotação e etc e tal, é a interação social. É a dificuldade de interagir nesse mundo maluco que a gente vive. Se a gente tem dificuldade, imagina eles. Que você não vai ter dificuldade de entender o que aquela pessoa está querendo dizer, às vezes até entender o que aquele rosto, né, aquela careta está representando, os rituais sociais né, que a gente tem, as nossas obrigações sociais. Então, para eles é muito difícil entender porque eles são muito concretos, eles são muito literais. É tudo muito lógico. Como que a gente pode ajudar no dia a dia? A gente pode ajudar trabalhando habilidades sociais. E mais uma vez, lá venho eu falar dele, o ABA. O ABA tem vários pontos onde pode ajudar no trabalho das habilidades sociais. Alguns programas trabalham justamente isso, que é fazer a mediação. A gente começar a colocar o autista junto com outras crianças, mas que tenha uma mediação. Não é você jogar ele e largar, tá? É você colocar ele, às vezes, começando um para um, que é um par com outro par, né? Então, uma criança com outra criança e o adulto fazendo a mediação, e aí à medida que ele vai fazendo a mediação, o autista vai aprendendo como fazer aquela interação. Então a gente precisa treinar a interação social do autista. Isso é um treino e aos poucos ele vai conseguindo. E deixar bem claro, não é que eles não querem interagir. Eu já escutei de autistas adultos dizendo que eles queriam estar naquele lugar, eles queriam conversar, eles queriam estar entre as pessoas. Eles não conseguem. A gente não tem que forçar a interação, mas a gente tem que trazer eles para o ambiente, quando eles quiserem interagir, que
eles consigam interagir. Nem sempre eles vão querer, mas que quando eles quiserem, eles têm uma capacidade de interagir. E eu posso garantir pra vocês, viu? Quando eles querem e quando eles estão bem e que o ambiente é favorável, eles interagem mais que cobrador de ônibus, viu? Posso garantir isso porque eu tenho um aqui em casa. Quem nunca ouviu falar e dizer que o autismo virou modinha? Que agora todo mundo é autista? Dá uma revirada no estômago? Dá. Porque quem fala isso não tem noção do que tá falando. Se alguma pessoa tá usando o diagnóstico de autismo, se dizendo autista, para ganhar algum benefício, essa pessoa realmente não entende e não tem noção do quão cruel ela tá sendo. Não é que virou moda, é que hoje a gente tem uma medicina que evoluiu, um diagnóstico que está mais conhecido e que a gente tem mais conhecimento sobre sinais, sintomas, evolução, tratamento, como todas as outras doenças da medicina, que a gente vem evoluindo e que a gente vem fazendo cada vez diagnósticos mais precoces. Então o fato hoje é que os diagnósticos eles estão mais precoces, a gente está conhecendo mais. Então por isso, como a gente conhece mais, a gente faz mais diagnóstico e a gente com isso pode dar mais tratamento, a gente pode dar mais melhoria de vida para essas crianças, para essas famílias. Então não virou modinha. E lembrando que, segundo estatísticas americanas, uma em cada 36 pessoas são autistas. Você já pensou quantos autistas tem ao seu redor? Todo autista é um gênio? Vamos lá. Good Doctor, Rayman, enfim, vão falando aí vários que aparecem em séries e TVs que são assim extraordinários e que contam magicamente, você pede para ele multiplicar. Faz uma conta aí, né? Quem nunca viu essa brincadeira? Ah, você é autista? Então faz uma conta aí. Multiplica 1322 por 424. E, gente, isso é quase que eu vou dizer ridículo. Não existe esse parâmetro. Existe a superdotação. Você pode ter um superdotado com autismo. Como você pode ter o superdotado ou altas habilidades, como queira falar, sem o autismo. Uma coisa não é obrigatoriamente ligada à outra. Inclusive, o autista, ele, como eu falei, é um espectro. E aí ele pode ter níveis diferentes de cognição. Cognição é justamente a nossa capacidade intelectual. Então, você pode ter autistas com uma redução da capacidade intelectual, um déficit intelectual, como você pode ter autistas com um nível intelectual muito alto. Gente, não é verdade. Não é porque seu filho é autista, nem porque você é autista, que a gente vai ser The Good Doctor, nem Rayman, nem contar cartas e etc e tal. Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui sobre essa questão sobre superdotação. Superdotação não significa saber fazer conta não, viu? Existem outros critérios e a pessoa pode ser um superdotação Beethoven, ou seja, ela ser uma pessoa maravilhosa na música. Ou pode ser um Shakespeare, que ele seja excelente na escrita e na literatura e não saiba fazer contar 2 mais 2. Então, só pra gente tirar aqui o mito da superdotação, além do mito da relação dela com o autismo. É isso, gente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você a esclarecer dúvidas e tirar aí alguns mitos da cabeça e que você saiba agora como enfrentar essas besteiras que o povo fala no nosso dia a dia, tá certo? Se você gostou do vídeo, curta, como sempre, compartilhe e o mais importante, deixe nos comentários a sua história que eu vou querer muito saber. Então, até o próximo.